Imagine que a sua parede tivesse o poder de realizar os mais obscuros pensamentos. No episódio que vamos analisar, isso é possível. Uma parede no banheiro feminino da escola realiza os desejos mais sórdidos, basta escrever nela. Nada de positivo sai daquela parede e apenas o que há de ruim se realiza. Minasan konnichiwa, meu nome é Grazi Dias e se você ama as produções orientais alternativas, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. No episódio Parede Enfeitiçada, parte 1 e 2, acompanhamos uma menina adolescente que é gestora do time de futebol do colégio. Ela ama esse universo do futebol. Tem pôsteres em seu quarto de jogadores e times famosos e ela escreve em um blog romances que se passam nesse universo. E é claro, é apaixonada pelo jogador mais popular do time da escola. Em contrapartida, ela se mostra egoísta e incapaz de desistir desse romance, embora o menino não dê muita bola para ela, a ponto até de favorecer o garoto na frente de todos, levando isotônico, isso e aquilo, e o chamando para tomar sorvete depois do colégio. O garoto sempre recusa as investidas da menina, porém não desiste. E vendo esse favoritismo, o resto do time a odeia, só isso. E zomba dela, comenta como ninguém gosta dela, coloca apelidos e faz outras brincadeiras desagradáveis. O jogo vira quando a Nanô se muda para o colégio. Agora ela é assistente da gestora e logo em sua chegada os garotos ficam loucos por ela, inclusive o garoto mais popular, o que faz com que acenda essa inveja e diria até essa raiva da gestora do time por ela. Para desabafar impulsivamente, ela escreve na parede do banheiro feminino: Nanô, sua cara é fedida. No dia seguinte, o rosto da Nanô começa a exalar um cheiro desagradável, provando que, de alguma forma, a parede realiza os desejos que nascem na base do ódio. Gosto da série Garota de Fora, pois geralmente, na maioria dos episódios, a produção demonstra como toda a história tem 1, 2, até 3 ou vários lados. Na vida real, não conhecemos a história por completo, apenas a nossa versão, aquilo que podemos observar. Nunca saberemos com exatidão todos os lados, mesmo que isso seja contado para nós. O que me faz pensar muito na cultura do cancelamento, onde com alguns fatos, elementos de uma história, pessoas são julgadas e exiladas da convivência na internet. Claro que mesmo com vários motivos e lados, isso não retira a culpa de uma determinada pessoa. Já sobre a série, é um verdadeiro exercício de reflexão. Existem pessoas totalmente erradas e más, assim como existem pessoas totalmente boazinhas e maravilhosas? Fica a pergunta. Onde assistir? A série está hoje na Netflix e esse é o episódio 6 e 7 da primeira temporada. Alerta de spoiler: se você ainda não viu o episódio, assista e depois retorne aqui para que possamos conversar sobre o assunto, porque eu vou entregar toda a história, ok? A questão é que a Nanô, ela percebe que a gestora foi lá e escreveu sobre ela na parede. E como boa planejadora que é ela, né? Ela já começa a pensar em uma maneira, uma forma de fazer com que a protagonista do episódio aprenda a lição. E à medida que essa menina ela vai escrevendo, as coisas vão acontecendo de fato. E são coisas terríveis, né? Um certo colega dela que sempre tá zoando com ela, fazendo bullying, com o fato também dela gostar do protagonista ali do time. E ela vai e escreve que ele é um cachorro. Então ele começa a se comportar como um cachorro e a latir como se tivesse perdido a razão e acaba indo parar no hospital. Apesar das consequências terríveis, ela continua escrevendo nas paredes. E logo o pior acontece, porque um dia ela vê que o garoto voltou do hospital
que as coisas estão normais. A Nanô parou de cheirar mal o rosto da Nanô e ela vai no banheiro ver o que está acontecendo quando ela flagra a faxineira retirando o que estava escrito na parede. Ela briga com a faxineira, bate de frente com ela e essa faxineira inclusive fala: você tá louca? Você entrou nessa escola por sorteio? Você tá aqui para estudar, você não tá aqui para arrumar confusão. E eu diria que a faxineira, ela foi como um certo anjo da guarda naquele momento em tentar mostrar a direção correta, porque por mais perturbada que a garota tivesse, ela teria a chance de se corrigir e falar: não, ok, agora foi apagado, então não sou eu que vou continuar com isso, né? Vou aproveitar e parar com isso, porque muitas vezes na vida a gente está fazendo algo errado e basta que uma pessoa se apresente e fale: ó, isso aqui é errado, né? Você tá agindo errado, e aí a ficha cai e nós paramos de fazer aquilo, né? Dependendo do que seja. Mas não foi o caso dela. Ela inclusive ficou muito brava com essa faxineira e ela escreveu que gostaria que a faxineira partisse, né, por asfixia, né? Se é que vocês me entendem. Eu não posso ficar falando os termos aqui no YouTube porque vocês sabem como a plataforma funciona. E por conta disso, a faxineira, ela acaba partindo dessa para melhor, porque ela acaba tirando a sua própria vida, né? Isso é muito complexo, porque a menina fez isso e por um impulso, uma coisa idiota, né, de uma paixonite de escola, ela acaba tirando a vida de uma pessoa de uma certa forma. Então, obviamente que a menina se desespera com esse fato. Até foi algo que me surpreendeu, porque ela desejou a morte de alguém, mesmo sabendo que isso poderia de fato acontecer, e mesmo assim ela seguiu em frente. De qualquer forma, quando ela viu ali o corpo da faxineira, ela se arrependeu, foi até o banheiro e apagou, fazendo com que a faxineira voltasse à vida. Mas aí temos um ponto-chave na história que vai mudar tudo, que é o seguinte: havia uma outra garota sofrendo bullying no colégio e essa gestora do time de futebol acaba dizendo a ela que se ela escrever na parede, sua vingança vai acontecer. Inicialmente, a menina não acredita, só que depois de ver que a faxineira tinha sido, digamos, levada a outros patamares e visto o que ela tinha escrito no banheiro, que queria que a faxineira morresse, a menina começa a acreditar. Ela espalha esse boato no colégio e muitos alunos começam a fazer vinganças através da parede do banheiro. E toda a história acaba saindo de controle. As pessoas começam a falecer, mil coisas começam a acontecer, inclusive funcionários começam a prejudicar outras pessoas através da parede, o que leva a menina a um desespero total, né? Porque uma coisa que ela iniciou acaba trazendo todo esse caos. A gestora do time resolve então, muito perturbada, apagar a parede do banheiro. Ela vai até lá, porém ela vê algo que não esperava. A pessoa escreveu na parede que se algum ser apagar o que está escrito, vai sofrer as consequências, ou seja, o falecimento. Desesperada, ela desiste de apagar, infelizmente. Ela fica deprimida, meio perturbada, e um dia ela acaba confessando a Nanô o que ela havia feito. Inclusive, ela pede perdão por tudo que estava acontecendo. A Nanô começa aquela risada maléfica dela, começa a rir da cara dela e provoca, dizendo que ela é incapaz, né, de assumir as consequências pelos seus atos. Porém, a Nanô provoca ela de uma forma muito punitiva já, né? Como se já tivesse feito uma sentença ali com resultado negativo. Esse foi um ponto da história que não me agradou muito, porque eu gostaria de ver esse arrependimento e essa resolução por parte da personagem. Mas A Garota de Fora é uma série que muitas vezes ela traz um certo resultado muito pesado e negativo para aquele que comete uma atitude corrupta ou algo que prejudique alguém ou algum animal ou algo do tipo. A Nanô, ela não dá muito espaço para recuperação, digamos assim, salvo algumas pessoas, alguns exemplos
muito únicos. É uma série bem pesada que você tem que estar preparado para saber que muitas vezes o desfecho vai ser muito complicado de assistir. Mesmo assim, a garota resolve desafiar a Nanô e vai até o banheiro novamente para apagar o que está escrito na parede, não importando as consequências. A Nanô, sabendo disso, grita para que todo o colégio escute que a garota vai apagar o que está escrito. Sabendo disso, os alunos, enlouquecidos como se fossem zumbis, saem correndo desesperadamente para impedir a garota, mesmo que seja na base da violência, e provavelmente seria na base da violência. A menina, muito assustada, se tranca dentro da cabine do banheiro, tenta apagar a todo custo, até usando água da privada, e obviamente que não dá certo. E aí, uma opção que ela pensou, como ela sempre andava com aquela caneta no bolso, era de escrever desejando que todos sumissem. E é o que acontece. Mas ao sair da cabine do banheiro, o que ela não esperava é que não apenas os seus colegas de escola sumiram, ou aqueles que estavam no banheiro, todos, absolutamente todos do planeta Terra desapareceram. Exato, você acredita? Imagina você sair na escola, não tem ninguém, você sair na rua, não tem ninguém. Ninguém, em lugar nenhum, nada, zero. Ela chega em casa e, muito desesperada, se arrepende pelo que fez, porque também a família dela sumiu, né? Imagina a cabeça dessa menina como estava. E aí ela percebe que ela também está desaparecendo. A primeira vez que eu vi esse episódio eu fiquei meio confusa, confesso pra vocês, porque nessa cena ela está se olhando no espelho e ela vai soltar aquele grito, assim, forte, né? De desespero, de terror, de tristeza, pavor. Só que ela não consegue. Aí eu fiquei, ué, por que que ela não conseguiu gritar, né? O que que aconteceu? Eu fiquei meio na dúvida. Mas depois, revendo o episódio, eu percebi que significaria que ela também estava iniciando o processo de desaparecimento. Isso tudo por conta de escritas ali feitas num banheiro de uso público, digamos assim. O episódio Parede Enfeitiçada, ele foi ali inspirado pelo Death Note. Isso foi uma declaração da Titia, que é a atriz que faz a Nanô. Ela deixou isso claro. E realmente tem muitas semelhanças para quem nunca assistiu. O Death Note é um anime, também é mangá, que conta a história de um protagonista chamado Light Yagami, que ele encontra um caderno, é o Caderno da Morte, onde se você escrever o nome de alguém, essa pessoa vem a falecer, né? E ele usa isso como uma forma de justiça completamente errada e doida, né? De desaparecer com bandidos e pessoas que ele acredita terem que ser mortas por ele, vamos dizer assim, né? Bem pesado. Como reflexão fica essa questão. Eu acredito que ninguém é inteiramente bom ou mal. Eu acho que na adolescência as pessoas acabam fazendo escolhas muitas vezes que são impulsivas. A pessoa não para refletir direito naquilo que ela está fazendo e como isso pode impactar, né, para o resto da vida. Por isso que a educação, tanto escolar como a educação em casa, porque sim, na verdade, tudo começa na família. A escola ela vem como uma forma secundária de ensinar conhecimentos, mas quem educa são os pais, é a família, são os tutores. Ela é essencial, ela é importantíssima. Não só a educação, como o acompanhamento daquele jovem, de como ele vem agindo, como ele está se sentindo, se ele precisa de ajuda e às vezes até mesmo de um apoio psicológico. Porque algumas escolhas ali impulsivas, dadas por uma falta de reflexão, uma falta de conhecimento de princípios ou até de problemas como depressão, né, por exemplo, transtornos psicológicos, podem gerar consequências terríveis, não só para aquele jovem, não só para a família daquele jovem, mas como a comunidade como um todo. E é muito interessante como a Garota de Fora, ela traz muitas dessas reflexões. Apesar de ser uma série puramente ficcional,
puramente não, porque ela foi baseada em acontecimentos, notícias e coisas que ocorreram pelo mundo e também obras ficcionais, mas sem dúvida ela tem um papel assim cultural muito forte, né? De discutir questões, trazer à tona pautas importantes que sim, são pesadas, mas que deveriam ser discutidas de forma saudável nas escolas e dentro das famílias, na minha opinião. Porque aquilo que é esclarecido, aquilo que é trazido à luz, acaba trazendo reflexões importantes que podem ajudar no crescimento dos jovens e na comunidade como um todo. Então, por isso que eu aconselho aos pais que têm filhos, que descobriram que os filhos assistem Garota de Fora, muitas vezes eles querem reprimir isso e impedir, cada um sabe o que faz e o que é melhor para a educação do seu filho, mas se o seu filho já assistiu, se ele já teve contato com a obra, sente-se, assista a obra, assista o episódio que o seu filho viu e se abra a reflexão para com o seu filho, de acordo com aquilo que você achar melhor, né? Com aquilo que você entende como certo. É importante a conversação entre pais e filhos, ou tutores, seja quem cuida da criança, quem está responsável, ou até mesmo debates acompanhado por professores e diretores dentro das escolas, como o bullying, que é uma questão muito séria. Então, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre esse episódio. E sim, nós vamos continuar a série Garota de Fora até o final, como eu prometi para vocês, fãs aí, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até logo, e a gente se vê. Apoie o canal para que ele continue existindo, através da chave Pix grazediascontato@gmail.com. Domo arigatou gozaimasu!